Deus guardou o melhor para o final. Você pode repetir comigo? Deus guardou para o final. Evangelho de João, ou melhor, o Evangelho de Jesus, na perspectiva aqui de João. Capítulo 2, do verso 1 ao 12. Vamos fazer a leitura, vamos mergulhar, vamos pedir a Deus que fale conosco. Eu comentei na quinta-feira alguns erros quando a gente ouve uma pregação. Primeiro erro, eu já conheço esse texto. Já sei onde isso vai dar. A Bíblia é viva, ela é poderosa, ela é nova a cada dia. Então, abra o seu coração para o novo de Deus. Segundo erro, essa mensagem aqui era para aquele irmão, para aquele casal, para aquela pessoa. Não faça isso. Sempre que eu sento ali para ouvir, eu digo, Deus tem algo para mim nesse texto aí. E sempre que eu sento ali para ouvir, eu digo, Deus tem algo para falar para a minha vida, para o meu coração. Faça isso. Certamente Deus vai lhe abençoar. Compareça, é como uma dona de casa que põe a mesa, e uma das coisas que uma dona de casa, que um anfitrião ou uma anfitriã gosta quando a mesa é posta, é que aqueles que ali se assentam estejam com fome, e se deliciem, e comam bastante. Normalmente eu vejo, os anfitriões, as anfitriões dizendo, poxa, você não comeu, você comeu muito pouco, você veio aqui sem fome, eu quero que você sente mesmo com fome, eu preparei muito para você. Eu tenho certeza, irmãos, que a cada culto, a cada encontro, Deus prepara um banquete para nós. Deus prepara muito para nós. Diga para o teu vizinho, venha com fome. Venha com fome. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou um noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos. Senhor Deus e Pai, ilumina os olhos do nosso coração, desobstrui nossos ouvidos, e faz do nosso coração terra fértil, adubada, para receber a Tua palavra, a semente, para receber, Senhor, a verdade, a ministração, a beleza, Senhor, a realidade do Evangelho nesse texto aqui. Nos ajude, Senhor, a sermos não somente informados, mas transformados. Nos ajude, Senhor, a não recebermos apenas, ó Deus, um clarear do que se dá aqui, mas que a nossa vida seja afetada e que nós possamos nos alimentar, beber, absorver essa realidade espiritual que o Senhor tem para nós nessa manhã. Senhor, nós pedimos que todo barulho interior, todo movimento, Senhor, cesse, que nós nos aquietemos aos Teus pés e que nós possamos, ó Deus, como quem tem fome, desfrutar desse banquete que o Senhor tem nos servido desde que foi lido o Salmo 1. Eu creio até a bênção final o fará. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus guarda o melhor para o final. Essa declaração, essa máxima, Deus guarda o melhor para o final, ela deve renovar a nossa esperança, nossa perspectiva. Alguns de nós temos
a desesperança, a falta de esperança, de perspectiva, pois passou o tempo disso, passou o tempo daquilo, agora não dá mais para isso, não dá mais para aquilo, perdi aquela oportunidade. Não, é bem possível que Deus surpreenda você e que Ele lhe dê essa surpresa de que o melhor de Deus, Ele separa para o final. Esse texto é um texto riquíssimo, irmãos, muito usado, inclusive, para ministração em casamentos, eu já usei algumas vezes, mas, na perspectiva do Evangelho, e dentro do contexto do evangelista João, tem mais aqui para nós entendermos e absorvermos da parte de Deus. Esse texto, irmãos, não é apenas sobre água e vinho. Não é apenas sobre água e vinho. Tem mais aqui. Se você observar, né, o contexto desse evangelho, João ele vai dizer, né, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele diz que ele viu a glória, né, do Filho, do unigênito do Pai. João está mostrando aqui que ele viu a glória. João diz que ele viu a glória. João diz que ele viu a glória do verbo que se fez carne, do Deus homem, do homem Deus, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Então, tudo que a gente enxerga, né, no capítulo 2, a transformação de água em vinho, no capítulo 3, a conversa dele com Nicodemos, no capítulo 4, a conversa dele com a samaritana, no capítulo 5, no capítulo 6, a multiplicação dos pães, no capítulo 8, no capítulo 9, tudo que ele vai falando é pano de fundo. Na verdade, o protagonista, o destaque, a ênfase, quem tem que brilhar é Jesus. Então, a realidade mais chocante, e até para quem já ouviu, né, a interpretação do falecido e saudoso doutor Adalto Lourenço, falando sobre a transformação de água em vinho, quanto de átomos, né, foi mexido ali para que aquilo acontecesse. A despeito disso, a realidade mais chocante aqui não é água nem vinho. A realidade mais chocante aqui é a pessoa do Senhor Jesus. O que mais se destaca aqui é a pessoa. O que mais impressiona aqui, nessa história, não é finalmente sobre a água e vinho, isso é secundário, mas é sobre Jesus. Esse texto fala de Jesus. Não se trata aqui, irmãos, de ciência, como isso pode acontecer, muito menos de alquimia, se a gente pode repetir isso. Não, isso é sobre Jesus. Esse milagre, ele aponta para algo, ou melhor, ele aponta para uma pessoa. Esse milagre aponta para Jesus. Todos os milagres apontam para Jesus. De que forma, então, esse milagre aponta para Jesus? Nós estudamos o Evangelho de João, né, na escola bíblica dominical, no ano passado. Esse ano vamos estudar Êxodo. E nós, eu junto aos professores e pregadores da igreja, a gente tem falado aqui sobre o Evangelho de João, na perspectiva do que estudamos e também da revelação que o Evangelho traz para nós. E o Evangelho de João deixa claro, ele vai dizer que esses sinais foram feitos para que creiamos. Então, um sinal é algo que aponta para algo além de si mesmo. Todos os milagres apontam para algo além de si mesmo. João, então, qual é o papel de João aqui ao escrever o Evangelho? Ele está nos mostrando vislumbres da glória de Jesus. João viu a glória do Senhor Jesus e acreditou e creu nele. Então ele escreve meticulosa, cuidadosamente, intencionalmente, para que nós também possamos ver como ele viu e tenhamos esse olhar, né, de fé, olhemos com os olhos de fé. O versículo 14 do capítulo 1, eu não sei se dá para você ler comigo, se dá, lê comigo para a gente interagir. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então João está falando, essa introdução, esse cabeçalho, se é que eu posso dizer isso, do livro de João, ele faz um resumo de tudo que ele vai dizer, tudo que ele vai fazer. Então ele pré-anuncia o que ele vai fazer. O que ele está mostrando? Ele está dizendo que o verbo se fez carne, que a gente vai ver um Deus que é homem, um homem que é Deus. E ele vai dizer que ele viu a glória desse Deus homem, desse homem Deus. Então todos os capítulos de João, eles vão contemplar esse homem, Deus, esse Deus homem, na pessoa de Jesus,
enxergando ali a sua glória. E o texto vai dizer, no finalzinho você leu comigo, que através desse milagre, os discípulos passaram a crer nele. E é por isso que foi escrito o Evangelho de João, para que creiamos. O Evangelho de João foi escrito com essa perspectiva, que creiamos e tenhamos vida. Não somente vida eterna, vida agora, vida abundante, prometida em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas também vida eterna. Então, a proposta nessa manhã é de nós perguntarmos o seguinte: como é que essa história gera fé em Jesus? Porque no final da história diz que os discípulos creram nele. Então, como é que essa história ela gera fé em Jesus? Eu queria dividir, destacar, né, desdobrar em 3 partes, em 3 pedaços aqui, sobre esse texto, que não é apenas sobre água sendo transformada em vinho, é muito mais sobre isso. Então eu quero falar sobre 3 glórias de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Primeiro, é a glória do Filho. Segundo, é a glória do vinho. E terceiro, é a glória do noivo. Esse texto está apontando para Jesus a glória do Filho, a glória do vinho e a glória do noivo. Não, me acompanhe, por favor. Pega a sua Bíblia, versos 1 ao verso 5. Primeiro, ele é um filho humano de Maria, sua mãe terrena. E João, inspirado pelo Espírito Santo, que escreve essa obra que ela é sem par, é uma obra milagrosa. Não existe, eu não sei se eu poderia, mas vou chamar essa obra de arte, essa engenharia, essa arquitetura que é a Bíblia. A Bíblia é uma engenharia, uma obra de arte, é uma arquitetura sem par, sem par. Esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, a escreveram, mas foi o próprio Deus que escreveu. Deus é o autor da Bíblia. Ele usa, né, vários escritores, mas ele é o autor da Bíblia. Então ele está mostrando. E ele vai mostrar então, primeiro, que Jesus é um filho humano de Maria, sua mãe terrena. Por que João, entendo eu, ele escreve sobre Jesus nos versos 1 a 5, e a gente vai ler os versos 1 a 5, na perspectiva de que ele é o filho de Maria? Olha, porque João, né, no capítulo 1, versículo 14, ele diz que ele viu a sua glória, ele viu como unigênito do Pai, ele viu a glória de Jesus no contexto que o Verbo se fez carne. Então, ele começa a falar Jesus na perspectiva de que ele é ser humano, que ele tem uma mãe, que ele passou por um útero. Não obstante, diferente de mim e de você, que é fruto, né, de uma relação de um homem com uma mulher, Jesus não, ele não veio da árvore genealógica de Adão, ele não herdou o pecado de Adão como o culpado federal, como aquele a quem foi atribuído o pecado, né? Adão pecou, responsável do casal Adão, mas Jesus ele não herdou isso. Então João vai falar de Jesus como sendo filho de Maria. Então olhe comigo aqui, ou na sua Bíblia, diz assim, os versos 1 a 5 vão narrar assim. Você tem Bíblia aí? Lê comigo. 3 dias depois, na sua Bíblia, lê comigo. 3 dias depois, em Caná da Galileia, lê comigo. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então você vê que a mãe de Jesus, no versículo 1, no versículo 2, a mãe de Jesus, falando que Jesus, ele é um bom filho. Jesus, ele tem a glória de ser um filho, né, de Maria. Agora, imagine você, Maria, né, ser a mãe de um ser eterno, santo e perfeito. E a maneira que Maria conversa com Jesus, dá-nos a entender que Jesus, tendo ele, né, não mais pai presente, a gente não sabe quando José morreu, nós só entendemos que entre os 12 anos e 30 anos de Jesus, em algum desses momentos, José morreu, porque ele aparece, né, quando, no episódio lá de Jerusalém, com 12 anos, José está lá, depois a Bíblia silencia da vida de Jesus, do 12 aos 30, e quando Jesus tem 30, já não tem mais José presente. Então, agora sem José. Então, Maria sem o seu marido, e Jesus como sendo primogênito, dada a cultura,
vigente da época, certamente ele assume um lugar de destaque na família, passa a cuidar da sua mãe e resolvendo as coisas. Tanto que Maria, ela diz assim, olha, faça o que ele disser. Parece que ela está acostumada a Jesus resolver as coisas, do tipo, se nós seguimos a orientação dele, ele vai resolver. Então, dá a entender, e não me deixa nenhuma dúvida, de que Jesus já havia resolvido outros casos, quando a orientação dele era obedecida, quando as pessoas se submetiam a ele. E aqui, irmãos, Maria, ela, não sei se é amiga, não sei se é aparentada, mas ela está ajudando nesse casamento aqui. E o vinho acaba, o que é uma grande desgraça, né, para um casamento da época, o vinho acabar. E ela vem até o filho, né, que parece sempre resolver todas as coisas, e diz para todo mundo, olha, basta obedecer ele. Basta obedecer ele que a coisa será solucionada. Ela fala nesse sentido. E aí, irmãos, Jesus, que recentemente havia deixado a carpintaria, né, e todo o legado ali de José, ele parte então, né, para uma vida de mestre, de rabino, de uma espécie de professor, e lá está ele num casamento. Ele então é interpelado pela sua mãe, dizendo, olha, eles não têm mais vinho, ajude-os. Você pode fazer alguma coisa, você sempre sabe o que fazer. Jesus é o bom filho, e ele tem essa glória do bom filho. Ele é um ser humano perfeito. Ele é o ser humano, irmãos, que todos nós devemos ser e estamos sendo transformados dia a dia para alcançarmos essa sua estatura. E aí, irmãos, à medida que a gente vai prosseguindo aqui no conhecimento, no esclarecimento do Evangelho de João, nós vamos ver que a mente de Jesus e a consciência de Jesus, elas estão frequentemente ligadas e operando num nível diferente das pessoas que estão falando com ele. Jesus está no outro nível, Jesus está, sabe, no outro canal. Ele ouve sobre vinho, ele ouve sobre Maria, querendo que ele ali, né, se manifestasse explicitamente. Ele diz, mulher, esse termo mulher não é um termo desrespeitoso, mas diz, mulher, não é chegada ainda a minha hora. Porque a mente dele está ligado na cruz, a mente dele está ligado em ele ser glorificado lá na cruz do Calvário. Mas ele ouve, né, sobre vinho, já pensa na sua era vindoura, inclusive, se eu não me engano, acho que é Amós, que vai falar sobre na era vindoura, que darão vinhos e teremos muitas alegrias, e ele fala que ainda não é essa hora de ser glorificado. No entanto, ele atende ao pedido, né, de Maria, para que esse casamento fosse restaurado. Mas isso aqui, na verdade, é uma parábola do Evangelho, né? Há aqui uma intenção do Espírito Santo, na narrativa de João, de mostrar para nós que Jesus é um ser humano, que Jesus é um ser divino, que Jesus não é só divino, mas que Jesus também é humano, e ele é o filho de Maria. E ele tem a glória de ser um ser humano, um filho de Maria, perfeito, que opera milagres, né? Que é também tanto quanto Deus e tanto quanto humano. Essa sua hora não virá, diz ele para Maria, a hora dele se manifestar não virá por um pedido humano. Essa hora está agendada, né, pelo Pai, né, que no céu está, já foi agendada pelo Pai. E nesses versos que a gente lê, do verso 1 ao 5, nós vemos aqui que Jesus é o filho terreno de Maria, em quem ela confia plenamente, e ali, irmãos, nós aprendemos que por que João está mostrando isso? Por que João está mostrando isso? Ele está mostrando porque eu e você precisamos nos lembrar que o Verbo se fez carne. E ele foi filho de uma mãe. E o texto está dando essa ênfase que ele é também um ser humano semelhante a mim e semelhante a você. Diga para o seu vizinho, Jesus é semelhante a você. Foi criado, nasceu como você nasceu também. E ainda, mais que um bom filho de Maria, ele é o filho do seu Pai Celestial e faz a vontade do seu Pai, como nós veremos. Então, ele é o Filho unigênito. Ele tem toda a glória do Filho de Deus. Ele também tem toda a glória do Filho de Maria. Ele é completamente Deus e ele é completamente humano. E quando ele foi assunto aos céus, ele também subiu como um corpo semelhante ao nosso, não mais igual. Agora ressurreto, ressuscitado. Agora o corpo dele, ele transpõe, né, portas. Agora o corpo dele tem uma outra dimensão. Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 5, vai nos ajudar falando sobre o que é terreno é revestido do que é celestial. O que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. É um novo corpo.
uma nova casa espiritual. Jesus é o bom filho. Você pode dizer isso? Jesus é o bom filho. Ele tem a glória de ser o bom filho. O filho unigênito de Deus, e ele é o filho de Maria, não de José. José foi um pai adotivo. Maria foi mãe, né, de Jesus, mas não gerado como eu e você fomos gerados. E João, já que ele escreve isso aqui no capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne, vimos a sua glória. Então o verbo se fez carne, o Deus se fez homem. Agora Deus é um semelhante a nós. E ele fez isso com o propósito de morrer na cruz, no Calvário. Ele fez isso no propósito de ser o nosso legítimo substituto representante. Ele fez isso com o propósito de derramar o seu sangue a nosso favor. Ele fez isso para perdoar e pagar pelos nossos pecados. Quem entende isso, diga amém. Ok. Segundo lugar, Jesus, irmãos, é quem fornece o bom vinho. Jesus é aquele que fornece o bom vinho. O bom vinho só Jesus pode nos dar. Versos 6 a 10, vamos ver isso na palavra de Deus. Jesus fornece o bom vinho. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. Eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente. Bom, esse verso 6 aqui, irmãos, menciona que haviam 6 jarras de pedra, né, usados para os ritos judaicos, né, de purificação. Para enchê-los, deu-lhes um trabalho imenso e gastaram também um tempo considerável. E Jesus, ele faz aquilo ali e ele fornece o bom vinho. Isso aqui, na verdade, irmãos, está apontando, né, para o judaísmo, que agora não mais serve, pois chegou aquele que estabelece a nova aliança. Então, ele usa essas talhas, e elas são talhas usadas para purificação, e ele dá uma nova utilidade para aquelas talhas. Esses jarros, né, que eram usados para ritos de purificação judaicos, várias lavagens, né, de acordo com as leis, e a tradição também, eles usavam por causa da tradição. Jesus, ele quer e faz com que os servos encham essas talhas, esses jarros, né, de águas, e para mostrar, irmãos, que o antigo caminho, para mostrar que a antiga aliança está chegando ao seu cumprimento, então ele vai fazer algo novo. Ele faz algo novo. E ele manda o mestre de cerimônias provar aquilo que ele havia feito. E quando o mestre prova, na verdade, né, esse mestre de cerimônia, que era o coordenador da festa, quando ele prova, ele diz, bom, esse vinho é melhor do que o primeiro. Porque o primeiro, eu pensei que você estava servindo o melhor vinho primeiro, porque a turma não está embriagada e o paladar está limpo, apurado, e eles iriam considerar e curtir aquele vinho. Já bêbados não conseguem curtir, já embriagados ou já sem o paladar apurado. Então, Jesus, o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João? Ele está dizendo que o judaísmo, meus irmãos, que o judaísmo não era o melhor vinho. Ele está dizendo que todas as recomendações levíticas, né, todas as recomendações, não era o melhor vinho. Que o melhor vinho é ele quem traz. Que o melhor vinho, ele estava disponibilizando agora para o povo de Deus. Quem entende isso, diga amém. E aqui, a gente entende que o mestre da festa, ele pensa, né, que foi o noivo que forneceu o bom vinho. Mas os servos, eles sabem que fora Jesus quem fez isso. Pois é Jesus quem guarda o bom vinho até agora. E o Pai de Jesus, né, o nosso Deus Pai, que em seu tempo e tem os seus planos perfeitos, guardou Jesus, o Filho, até aquele momento. Enviaram os profetas, enviaram os sacerdotes, enviaram toda a estrutura, né, sacrificial, mas agora chegou o bom vinho. Então Jesus chegou. Jesus é o bom vinho. E o Deus Pai guardou para o final. Nós estamos, irmãos,
Desde que Jesus foi assunto aos céus, nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. E nós estamos desfrutando de Jesus. Nós estamos bebendo de Jesus. Nós estamos, diga para o seu vizinho, nós estamos provando o melhor vinho. O melhor vinho. Então, em última análise, o que a gente entende aqui? Que o mestre da festa diz, o que ele diz é verdade sobre Deus, que Deus guardou o melhor para depois. É sobre o modo como Deus age no mundo, na história, em particular na nova aliança. Porque na antiga aliança com Moisés, era um vinho, mas não era o melhor vinho. O melhor vinho é Jesus, o melhor vinho é na nova aliança. Deus guardou o bom vinho até agora. E quando Jesus nasce, completa os seus 30 anos e sai de casa para caminhar junto aos seus discípulos em rota à cruz, ele está agora estabelecendo já a chegada da nova aliança, já a chegada desse novo vinho. E por agora, né, ou seja, você guardou o vinho até agora, agora é a era da igreja. Nós estamos na era do bom vinho. Você pode repetir isso? Nós estamos na era do bom vinho, do melhor vinho. Do melhor vinho. O que provaram antes de nós, o que provaram antes de Jesus, pensavam eles que era um bom vinho. Mas não era. E João, irmãos, ele está mostrando isso. Que agora o judaísmo caducou, cumpriu o seu propósito, não tem mais sentido. Em Jesus as leis são cumpridas. Em Jesus as profecias são todas clarificadas, alvejadas, são todas realizadas em Jesus. E ele agora, ele é o bom vinho. Então, irmãos, o ponto nas profecias, o ponto, né, no Antigo Testamento, é a glória de Jesus. O que se destaca aqui é a glória de Jesus. Ele traz tanta bênção, tantas bênçãos, ele traz tantas alegrias, que o vinho, entre outras dicas, né, que o autor vai dar para nós ao longo dos seus 21 capítulos, significa as riquezas da abundância de graça que Deus tem para mim e para você. Então, na perspectiva de João, no capítulo 1, verso 1 ao 12, então Jesus, ele é o bom filho, ele tem a glória de ser o bom filho. Ele também tem a glória do vinho, porque é ele que fornece um bom vinho, de um relacionamento nessa nova aliança com Deus nele. E finalmente, por último, irmãos, Jesus encarna o bom noivo. Repete comigo, Jesus é o bom noivo. Porque preste atenção no versículo 9. Dá uma olhada no verso 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado da água, chamou quem? Chamou quem? Ele chamou o noivo. Porque, irmãos, aqui nós temos, né, um antítipo, né, de tipologia. Nós temos aqui um noivo que não deu conta da festa. Nós temos aqui um noivo que não teve vinho para toda a festa. Nós temos aqui um noivo que ia passar um vexame e acabar a festa, porque não havia mais vinho. Então, o mestre de cerimônia, né, aqui algumas versões falam mestre de sala, o mestre de cerimônia, ele menciona o noivo, né, ele chama o noivo, porque esse é o homem cujo casamento estava acontecendo. Esse era o homem responsável pela festa. Mas Jesus, ele toma lugar desse noivo e resolve. Jesus chama para si o protagonismo da festa e resolve. Por que o mestre Sala chama o noivo? Porque o noivo era responsável de manter o vinho, de ter vinho. Mas o noivo não resolve isso. Então nós temos aqui em Jesus, e já conhecido de você há muito, que Jesus é o nosso noivo, e nós somos a noiva. E quando se descobre que o vinho acabou, ele é quem está em evidência. Este descuido, né, este é o seu descuido, esse é o seu fracasso desse noivo aqui. Mas aí entra Jesus. Então Jesus aqui, ao transformar a água, né, do poço em vinho, Jesus está tirando desse noivo, né, a sua projeção, a sua evidência, ao fazê-lo, e está mostrando que Jesus é o noivo superior. Diga glória a Deus por isso. Jesus é o noivo superior. Inclusive Jesus, João,
irmãos, e aí a gente tem que ler, entender o tom do livro de João, que vai, nesses todos os capítulos, ele vai nessa batida. No capítulo 3, por exemplo, Jesus ali é chamado, João chama ele de noivo. Capítulo 3, verso 29, diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João chama Jesus de noivo. E João, irmãos, ele fala das bodas. João ele está mostrando para nós que Jesus é o noivo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, nesse milagre da transformação de água em vinho, ele veio como filho divino para cuidar do seu povo, a igreja. Ele veio na intenção de nos salvar. Ele veio na intenção de nos resgatar como um marido vem resgatar a sua esposa, para amar, liderar, proteger, prover para a igreja, ser nosso marido sempre forte, provedor, presente, amoroso. Jesus veio para isso. E João, irmãos, ele está apontando nessa direção. Então, em síntese, pense comigo. Este bom filho é Jesus. Ele tem a glória de ser o bom filho, unigênito e o filho de Maria. Pense comigo. Ele é o que fornece o bom vinho. Então ele recebe a glória do fornecedor do bom vinho. Jesus aqui, irmãos, ele encarna o bom noivo. E ele também tem a glória, segundo o Evangelho, de ser o noivo. Então em Jesus, o próprio Deus, João está frisando isso. Em Jesus, o próprio Deus assume a nossa carne e sangue para que ele pudesse dar essa mesma carne, esse mesmo sangue por nós. E João então quer mostrar a humanidade de Jesus como filho de Maria. João então quer mostrar a divindade de Jesus como unigênito, transformando água em vinho. Mas esse texto não tem nada a ver sobre água em vinho. Está mostrando a glória da encarnação, a glória do filho de Maria. Está mostrando a glória daquele que fornece o vinho. Está mostrando a glória daquele que é o genuíno noivo, que não deixa o vinho acabar, que não deixa a alegria cessar e que nos garante êxito até o fim. Quem entende isso, diga amém. Então olhe para Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 a 12, olhe para Jesus como bom filho. Ele é o bom filho. Ele é perfeito. Ele é o bom filho de Maria. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o filho glorificado, exaltado. Ele é o filho. Ainda que não consigamos ser bons e perfeitos filhos de Deus, Jesus o é. E ele nos representa junto ao Pai. Ainda que nós não sejamos ainda, irmãos, e estamos em processo de sermos os filhos, completamente santificados, completamente restaurados, Jesus o é, Jesus sempre foi, e Jesus nos representa, Jesus nos substitui, Jesus advoga a nossa causa. Nossos méritos, irmãos, advêm do mérito dele, nossa justificação advém da justiça dele, porque Jesus, ele é glorioso, Jesus é o Filho glorificado, Jesus tem a glória do Filho. E nos versos 1 ao verso 5, João não quer dizer outra coisa, ao dar ênfase à humanidade, a chamá-lo no verso 1, no verso 2, filho de Maria, filho de Maria. E ela o interpela dizendo, olha, acabou o vinho. E ali ele manifesta o seu poder de filho de Deus. Jesus é o grande filho de Deus. João está dizendo isso porque ele começa o seu primeiro versículo no capítulo 1 dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele está revelando Jesus, a glória do Filho. Também ele está mostrando a glória daquele que cede, daquele que traz, daquele que transforma, daquele que sustenta o bom vinho. Jesus, meus irmãos, ele transformou a nossa vida e nos deu de beber do seu sangue. Jesus transformou a nossa vida, nos deu de beber do seu sangue, nele nós bebemos a alegria da salvação. Nele nós bebemos a alegria da salvação. Nossa vida é uma festa, meus irmãos, pela vitória que ele nos concedeu. Eu não sei que perspectiva você se enxerga. Eu não sei em que perspectiva você enxerga a sua história. Eu não sei em que perspectiva você enxerga os capítulos da sua vida. Os difíceis e os menos difíceis. Os fáceis e aqueles conturbados. Eu não sei como é que você enxerga.
Mas na perspectiva de João, eu quero dizer para você que Jesus já chegou, o que você viveu antes dele não foi bom, não era o melhor, e agora você está bebendo do melhor vinho. Do vinho de acesso à presença do Pai, do vinho do perdão dos pecados, do vinho de ter o seu nome escrito no livro da vida, do vinho de ser guardado por Deus e o maligno não lhe tocar, do vinho de você ser agora nova criatura e ter recebido, segundo Paulo aos Efésios, o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Meus irmãos, nós estamos em festa porque nós estamos bebendo o melhor vinho. Jesus transformou a nossa vida. Jesus transformou, não havia vinho mais na nossa vida, não havia alegria na nossa vida. Alguns de nós nunca provamos essa alegria. Alguns de nós viemos de algumas religiões que diziam que nós estávamos vivendo uma vida alegre. Não estávamos. Esse é o melhor vinho. Diga para o seu vizinho, você está bebendo o melhor vinho. Porque Jesus está presente aqui, meus irmãos. Ele é o Filho de Maria, Ele é o teu representante, Ele é o Filho de Deus poderoso para transformar água em vinho, para transformar a sua vida completamente e dar-lhe de beber. E Ele lhe dá de beber. Nós fazemos isso na ceia, nós fazemos isso quando oramos, nós fazemos isso quando adoramos. Nós estamos bebendo do melhor vinho, nós estamos bebendo do melhor vinho. É o vinho da nova aliança, é o vinho, irmãos, dessa nova dimensão. Mas também Ele tem a glória do bom noivo. Jesus é o bom noivo. Jesus é o noivo provedor, sustentador, que garantia ou garante a alegria e êxito da nossa parte. Você, eu, nós, todos nós, irmãos, nós somos a noiva. Ele é o noivo. Diga para o seu vizinho, nós somos a noiva. Ele é o noivo. O noivo é perfeito. O noivo transforma a água em vinho. O noivo, ele é senhor da matéria. Ele é Senhor da quantidade. Ele manda e dá voz e dá ordem ao mar, ao vento. O noivo, meus irmãos, é poderoso. O noivo fez a nossa parte. Nessa aliança, o noivo executou a nossa parte. O que nós não podíamos fazer para permanecer unidos a Ele, Ele fez. O que nós não podíamos fazer para merecê-lo, Ele fez em nosso lugar. O que nós não podíamos fazer para termos acesso a Ele, Ele fez em nosso lugar. Ele é o noivo glorioso. E ainda que acabe o vinho, ainda que tivesse acabado o vinho, não tem problema. Ele é poderoso para transformar corações, mentes, almas, pecador em santo. Ele é poderoso, meus irmãos. Ele é o noivo. E Ele tem a glória do noivo. E nós somos a noiva. Diga a glória, nós somos a noiva. Presta atenção, olhe para mim. Como filho, Ele é nosso representante. Ele tem a glória do filho porque Ele é de Maria. Preste atenção nisso, Ele não é somente Filho de Deus. Ele não é, irmãos, uma manifestação antropocêntrica. Ele é nosso representante. Ele é o nosso representante, Ele é o Filho de Maria. E isso deve, irmãos, assim, alegrar o nosso coração. Como disse o autor aos Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que se envergonhe de nós. Ele é o nosso representante, isso deve alegrar o nosso coração. Ele é filho, não sei se você está entendendo isso, eu espero que sim, mas desabafe alegremente isso, dizendo, diga comigo, Ele é filho de Maria. Isso quer dizer que Ele entende você, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é ser perseguido, Ele sabe, João está dizendo para nós, Ele tem a glória, irmãos, de ter feito carne, ter se feito humano. Ele tem essa glória. Isso deve alegrar o seu coração. Ele tem a glória do Filho. Olhe para mim e pense nisso. Ele, meus irmãos, é Ele que serve o bom vinho. E Ele nos dá de beber. Ele transforma a água em vinho. Ele transformou, meus irmãos, a inutilidade do judaísmo para a salvação. Ele transformou na nova aliança. Ele veio de lá e Ele transformou isso. Então, Ele transforma água em vinho. Ele nos dá de beber. Ele serve para nós. Eu acho que você tem que entender uma coisa de uma vez por todas. Nós estamos vivendo a época do melhor vinho. Nós estamos vivendo a época da alegria. Disse o apóstolo Paulo, ainda que preso em Roma, falando ele aos filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo. Disse Jesus na oração sacerdotal, Pai, eu quero que eles tenham a nossa alegria, eu quero que eles tenham o nosso gozo. Nós estamos vivendo tempos de alegria,
não é tempo de alegria, meus irmãos, porque nós temos o bom vinho. A obra foi consumada na cruz do Calvário. A vitória, irmão, já foi sacramentada. Nosso inimigo já foi derrotado. O céu já se abriu para nós. Nós temos o bom vinho. E nós precisamos enxergar aqui, irmãos, a glória do noivo. Ele é o noivo. E nós somos a noiva. O compromisso dele é conosco. Ele veio por nós, em obediência ao Pai, em amor ao Pai. Em segundo lugar, ele veio por mim, ele veio por você. E nós somos a noiva. Ele é o provedor. Ele é o sustentador. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o noivo. Diga graças a Deus. Então nós temos, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 a 2, um recado para a humanidade e as religiões também. Um recado para a humanidade e para as religiões também. Eu gostaria que você lesse em alta voz o que eu escrevi. Lê comigo. Precisamos reconhecer o Filho de Deus no Filho de Maria. Fazer tudo o que Ele nos diz, para bebermos o novo vinho da nova aliança e nos tornarmos sua noiva, para comparecermos nas bodas do céu. O que João está dizendo para nós? João está dando um recado, irmãos, para todas as eras, para todas as gerações. João, irmãos, ele está mandando recado para todas as religiões. João está mandando recado para todo ser que respira. Ele está dizendo, nós precisamos reconhecer o Filho de Deus no Filho de Maria. O Verbo se fez carne. Nós precisamos reconhecer e fazer tudo o que ele diz. Como disse Maria, fazer tudo o que ele vos disser. Jesus disse, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. É Ele que manda na nossa vida. É Ele que nos orienta, é Ele que nos guia. Nós precisamos fazer tudo o que Ele diz, tudo o que Ele disser. Para quê, pastor? Para bebermos o novo vinho da nova aliança. Eu não sei quais foram as bebidas que você já experimentou na vida. Salomão disse que havia provado de muitas. Eu não sei o que ainda você quer beber. Eu não sei que fonte você quer desbravar ainda. Mas não existe absolutamente nada na sua vida, existencialmente, ontologicamente, que você possa beber que seja maior ou melhor do que beber do que Jesus tem para a sua vida. Nada maior, nada melhor, nada mais prazeroso, nada que gere mais vida do que beber do vinho que Jesus tem para cada um de nós. Nos tornamos, irmãos, ao bebermos, nos tornamos a sua noiva, para comparecermos nas bodas do céu. Enfim, Deus, irmãos, Ele guardou o melhor para o final. A glória do Filho, nós estamos provando dela. A glória do vinho, nós estamos bebendo dele. E a glória do noivo, nós somos a noiva. Nós vamos desfrutar de tudo que Ele pode e de tudo que Ele tem. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer 3 lamentos. E eu quero orar por esses 3 lamentos. Primeiro lamento é que a igreja não se dá conta. Na sua relação com Jesus, de que nós temos, irmãos, um sumo sacerdote que é semelhante a nós. O Verbo se fez carne. Eu quero informar para a igreja que o Verbo não deixou de ser carne. O Verbo não deixou de ser carne. Muitas heresias se levantaram no 1º século, no 2º século, no 3º século, falando sobre que Jesus era apenas divino. Isso é uma heresia. Ou que Jesus era apenas humano. Outra heresia. Mas nós precisamos, irmãos, quando oramos, quando nos aproximamos, entender que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele se compadece de nós, que Ele conhece as nossas dores, que Ele conhece. Em Jesus nós temos empatia, porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como você está sendo tentado, Ele sabe das dificuldades, porque Ele é o Filho de Maria. Ele é o Filho de Deus, também é o Filho de Maria. Ele é 100% Deus, 100% humano. É bem verdade que hoje o corpo dele não se parece com o nosso, mas ele esteve com um corpo semelhante a esse aqui, e ainda lá onde ele está com um corpo que nós teremos um dia, um corpo semelhante a ele, pois Jesus inaugura uma nova criação, uma nova humanidade.
Eu me ressinto pelo fato de nós, quando oramos, quando nos aproximamos, achamos Deus distante, longínquo, diferente demais de nós para nos entender. Isso não é verdade. É na pessoa de Jesus, o mediador, que nós podemos olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, tenha misericórdia de mim. O segundo reclame que eu tenho, meus irmãos, é de que nós vivemos a vida como se não estivéssemos provando do bom vinho. Nós estamos provando do bom vinho. Isso justifica as reações dos apóstolos, que diante do martírio e do sofrimento não perdiam alegria. Quando sofriam, diziam: nossa, nós estamos tendo o privilégio de sofrer por causa do nome de Jesus. Quando surrados pela manhã, à noite cantavam louvores. O que estava acontecendo? Eles estavam bebendo do bom vinho, o vinho da presença de Deus, o vinho da habitação do Espírito Santo, o vinho da alegria da salvação, o vinho da firme, inegável e imbatível esperança da ressurreição, o vinho, meus irmãos, de que a nossa vida guardada está no Senhor. Eles estavam bebendo esse vinho. Nós vivemos muitas vezes abatidos, entristecidos, como se não tivéssemos acesso a esse novo vinho. E o vinho simboliza a alegria, e a alegria da nossa salvação, a alegria de ter Jesus. Nós temos que orar hoje aqui por isso, dizendo: caramba, que igreja é essa? Será que nós estamos bebendo desse vinho? Terceiro reclame e motivo de oração. Meus irmãos, nós estamos unidos ao noivo. Fala para o teu vizinho: nós estamos unidos ao noivo. Nós temos um compromisso. Nós não podemos adulterar com o mundo. Nós não podemos flertar com o mundo. Nós não podemos andar segundo o mundo. O noivo é santo. O noivo é poderoso. O noivo assumiu um compromisso conosco. Esse casamento é monogâmico. Você pertence a Deus. Você está em aliança com Deus. Você está casado com o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus. Ele é a noiva. Nós somos o noivo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. E, irmãos, um dia nós vamos nos encontrar com Ele, e com Ele nós viveremos eternamente. Essa perspectiva de termos uma aliança, na perspectiva da conjugalidade, parece que não faz parte da nossa vida. Flertamos com coisas que o noivo, abonamos coisas que o noivo, andamos por lugares que o noivo não andaria. Então, irmãos, que nos vistamos todos de brancos, pois fomos alvejados pelo sangue de Jesus, e saibamos que nós, irmãos, estamos como noiva, adornada, ataviada. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele vai dizer, e fazendo menção e referendando os maridos, dizendo que ele está cuidando da esposa dele, da noiva dele. Ele está guardando, ele está santificando, lavando com água, para apresentá-la a si mesmo, igreja santa, linda, ataviada, sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum, porque nós somos a noiva. Então, quando eu olho para João, capítulo 2, verso 1 a 12, eu vejo ali a glória do filho, a glória do vinho, e eu vejo a glória do noivo. E eu quero pedir que Deus veja na minha vida essa relação com o filho, com o vinho e com o noivo também. Então, dê a mão ao seu irmão e vamos orar por isso, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus. Deus e Pai, em nome de Jesus, que nenhum de nós nos esqueçamos, que nós temos em Jesus o Filho de Maria, nós temos em Jesus o Filho de Deus, nós temos em Jesus o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Então eu quero continuar vendo a glória de Jesus. João me convida a ver a glória de Jesus. João caminha conosco nos milagres, mostrando a glória de Jesus. Senhor, nós queremos estar sendo afetados por essa glória. Nós queremos estar, Senhor querido, sendo atraídos por essa glória, a glória do Filho, que transforma água em vinho, que tem poder para manter a festa até o final. Senhor, nós queremos hoje aqui beber desse vinho, continuar bebendo desse vinho, e vivemos a vida como quem bebe do melhor vinho. É o vinho produzido na eternidade, onde o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. É um vinho produzido, meu Deus, lá no coração de Deus, no ministério de Deus, que nos alcançou e nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos bebendo o vinho da salvação, o vinho da garantia, o vinho da segurança, o vinho para comemorar, para exaltar, meu Deus, o perdão dos nossos pecados, e o fato do nosso nome estar escrito no livro da vida.
e de que a morte não tem mais poder sobre nós, e que nenhum problema desse mundo, nenhuma dificuldade, nenhuma luta pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Senhor, que todos nós andemos, ó Deus, na certeza, na realidade de que nós somos a noiva e nós encontramos o noivo. E o noivo abriu a porta para nós e nós entramos no aposento do noivo. Aleluia! E agora nós estamos unidos ao noivo. O noivo é Deus, o noivo é poderoso, é o Verbo encarnado. O noivo é onisciente, onipresente, onipotente. O noivo preparou novos céus, nova terra para nós, e foi preparar lugar para cada um de nós. Nós estamos em aliança com o noivo, aleluia. Que a glória do Filho de Deus encante nossa vida, alegre nosso coração. Que a glória de recebermos o vinho do noivo, meu Deus, alegre as nossas vidas. E que a glória, Senhor, do noivo, de sermos nós também a noiva, possa mudar o ritmo da nossa vida e a perspectiva da nossa existência. Abençoa meu irmão, Senhor, da direita e da esquerda. Alegra o coração dele. Renova a fé. Nós temos sumo sacerdote, que é poderoso para se compadecer de nós, porque é Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem também. Obrigado, Senhor. Abençoa meu irmão. Talvez ele chegou aqui entristecido, abatido, porque o vinho do casamento acabou. O vinho da prosperidade acabou. Talvez o vinho daquele relacionamento acabou. Ou o vinho da saúde acabou. Ou o vinho do... não importa. Mas, Senhor, Tu és o melhor vinho. O Senhor guardou o melhor vinho. Nós temos acesso ao melhor vinho. E o Senhor é poderoso para transformar essas águas, Senhor, rotas, sujas. Tu és poderoso para transformar a nossa vida, Senhor, num vinho novo, aleluia. E provarmos dessa nova aliança. Abençoa o meu irmão, Senhor, que ele se comporte como uma noiva, reservada, modesta, exclusivamente separada para determinado fim, andando de branco para lá e para cá, e só falando sobre o noivo e sobre o dia das bodas. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa meu irmão, Senhor. Aviva ele, aviva ela, Senhor, e manifesta o Teu poder, e manifesta, Senhor, a Tua glória, não só hoje, mas para todo sempre, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.